Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim, não entendo porque ele me amou. Eu não sou o que eu deveria ser, mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Oh, glória! A paz do Senhor para meus irmãos, amém? E desde já eu desejo uma boa tarde para todos meus irmãos e a paz do Senhor. Aqui que está falando é a irmã Tatiana. E eu venho trazer uma palavra para meus irmãos, amém? Que se encontra em Isaías, capítulo 43, o versículo 25 e o versículo 26. Amém, meus irmãos? Isaías, capítulo 43, o versículo 25 e o versículo 26. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados. Não me lembro. Faze-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que te possas justificar. Só até aqui, meus irmãos. O que Deus está falando para mim, para você nessa tarde, meus irmãos, é que o meu e teu passado, meus irmãos, o meu e os teus pecados, meus irmãos, quando eu e você, se arrepende, meus irmãos, do nosso pecado, que a gente, confessa para Deus, que a gente não faz mais, meus irmãos, as coisas que não agradam a Ele, meus irmãos, Ele perdoa. Mas que você venha se arrepender de todo o coração, meus irmãos, porque pecadores todos nós somos, irmãos, santo só Deus. Mas que você venha sair do pecado, meus irmãos, que você se arrepende quanto é tempo, meus irmãos, que você comece a praticar o que agrada a Deus, meus irmãos, que você venha sair do pecado, meus irmãos, do lamaçal, que você venha pedir perdão a Deus, meus irmãos, e não venha fazer mais as coisas erradas que não agradam a Deus, porque Deus está voltando, meus irmãos, para subir de qualquer jeito não, porque, meus irmãos, Deus ele perdoa-me a você, porque Deus, meus irmãos, ele é amor, meus irmãos, mas Deus também é fogo consumidor, meus irmãos, porque com Deus ninguém brinca não, meus irmãos, porque eu e vocês somos, eu e você não somos, irmãos, porque pecar todos nós pecamos, meus irmãos, mas quando você se ajoelha, meus irmãos, que você pede perdão a Deus, meus irmãos, e não faz mais, meus irmãos, Deus ele perdoa, porque aquela mulher quando foi pega em adultério, meus irmãos, Deus disse, vai e não peque mais, porque quem não tem pecado atira a primeira pedra, meus irmãos, mas que você venha pedir perdão a Ele, não venha fazer mais, meus irmãos, porque se você pede perdão e continua fazendo, meus irmãos, Deus não é brinquedo não, meus irmãos, Deus não é menino não, e com Deus a gente não pode brincar não, meus irmãos, porque Deus ele é amor, meus irmãos, mas Deus ele é justiça, Deus ele é fogo consumidor, meus irmãos, e com Deus ninguém brinca não, meus irmãos. E quando você pede perdão a Ele, meus irmãos, que você peça perdão, mas que você não faça mais as coisas que a gente, tá fazendo que não agrada a Ele. Porque muitas das vezes você pede perdão e continua fazendo as mesmas coisas. Mas que você peça perdão, meus irmãos, e não faça mais, meus irmãos.
Porque Deus, ele perdoa, meus irmãos. Mas para Deus perdoar, você não tem que fazer mais as coisas erradas, né? Que a gente estava fazendo. Que você, nessa tarde, meus irmãos, peça perdão a Ele, né? E não faça mais o que você estava fazendo. Porque a gente sabe, meus irmãos, que é certo e que é errado. Só que muitas das vezes você quer alimentar nossa carne. E esquece de alimentar nosso espírito, meus irmãos. Mas que nessa tarde você venha matar nossa carne e alimentar nosso espírito, meus irmãos. Porque pecador, meus irmãos, todos nós somos. Mas que nessa tarde, meus irmãos, você venha se arrepender dos nossos pecados, pedir perdão a Deus. E que você não venha fazer mais as coisas que não agradam a Deus. Porque conhecereis a verdade nos libertará, meus irmãos. Porque quando você não conhece a verdade, tudo bem, meus irmãos. Mas quando você conhece, meus irmãos, a gente sabe o que é certo e o que não é. A gente sabe o que é pecado e o que não é, meus irmãos. Só que muitas das vezes a gente quer fazer, a gente quer, né, fazer a vontade da carne, meus irmãos, a gente quer pecar. A gente pode pecar, meus irmãos, mas a gente tem que se arrepender enquanto é tempo. E não pecar mais, meus irmãos. Porque todos nós somos pecadores, meus irmãos. Mas que nessa tarde você venha, meus irmãos, pedir perdão a Deus. E não venha praticar mais as coisas que a gente sabe que é errado, meus irmãos. Porque Deus, ele perdoa. Mas quando você pede perdão, ele não faz mais. Porque para subir, meus irmãos, não é qualquer jeito não. Deus está voltando, meus irmãos. Que você venha se limpar enquanto é tempo, meus irmãos. Que você não venha fazer as coisas que desagradam a Deus. Que você venha fazer as coisas que agradam a Deus. Porque Deus está voltando, meus irmãos. Não é hora de mim de você brincar mais, não. É hora de mim de você, meus irmãos, né? Fazer a vontade de Deus. Sair do pecado e não amassar, meus irmãos. Porque quando Deus ele chama a gente, meus irmãos, né? O nosso passado, meus irmãos, fica para trás. Mas aí você tem que fazer as coisas que agradam a Ele, meus irmãos. Porque quando Deus chamou você, meus irmãos, né? Deus tirei você do lamaçal, meus irmãos, do pecado. Não é para você continuar pecando, meus irmãos. Porque conhecereis a verdade nos libertará. Só que quando Deus tira você da sujeira, meus irmãos, do lamaçal do pecado, e você ainda quer continuar insistindo, fazendo coisas que não agradam a Deus, e você quer continuar no pecado, meus irmãos. Deus não se agrada disso, não. E quando ele tira você da sujeira, meus irmãos, e dá um banho em você, purifica em você, é para mim você continuar puro, meus irmãos. Não é para mim você continuar fazendo coisas erradas, tá pecando. Mas se você pecou, meus irmãos, nessa tarde, que você peça perdão a Ele quanto é tempo, meus irmãos. Que você se ajoelhe, meus irmãos, e peça perdão para Ele. E que você não venha fazer mais, meus irmãos. O que você estava fazendo que estava entristecendo o Espírito Santo, meus irmãos. Porque quando vocês estão pecando, meus irmãos, quando vocês estão fazendo coisas erradas, meus irmãos, e você está entristecendo o Espírito Santo, meus irmãos. E que você não venha entristecer o Espírito Santo, meus irmãos. Porque ele não merece, meus irmãos, ficar triste por mim e por você, meus irmãos. Que você venha alegrar o Espírito Santo, meus irmãos. E não entristecer ele, meus irmãos, porque ele não merece ficar triste. E quando vocês estão fazendo coisas erradas, meus irmãos, e vocês estão fazendo coisas erradas, ele se entristece, meus irmãos. Porque ele não quer que você faça coisas erradas. Ele quer que você faça as coisas que agradam a ele. Ele quer que você saia do pecado, não amassar enquanto é tempo, meus irmãos. Porque ele está disposto a nos perdoar. Mas que você, meus irmãos, não venha fazer mais, meus irmãos, o que desagrada a ele. Se nessa tarde, meus irmãos, você está no pecado, meus irmãos, fez alguma coisa que entristeceu o Espírito Santo, que você se ajoelhe, meus irmãos, peça perdão a ele. E que você não faça mais, meus irmãos. Porque ele perdoa, meus irmãos. Mas que você não faça mais, meus irmãos. Porque a gente não pode brincar com Deus. Porque Deus é amor, meus irmãos, mas Deus também é fogo consumidor. Porque a gente acha que Deus é só amor. Ele nos perdoa, meus irmãos. Mas que você não faça mais, meus irmãos. Porque Deus, ele não é menino. Deus, ele não é palhaço. Ele é amor, meus irmãos, mas Deus é justiça. Porque muitas das vezes, quando a gente está passando por algo, a gente não entende porquê. Né? Mas quando vocês estão fazendo coisas erradas, meus irmãos. Porque Deus é amor, meus irmãos, mas Deus é justiça. Quando você está fazendo coisas erradas que não quer sair, meus irmãos, é preciso o Espírito Santo tocar em mim e você, para que você venha sair do pecado, meus irmãos. E que nessa tarde você não venha querer que o Espírito Santo venha tocar em mim e você, meus irmãos, para que você saia do lamaçal do pecado. Que você venha sair antes, meus irmãos, que você não queira que ele toque em mim e você não, meus irmãos. Porque a mão de Deus é pesada, meus irmãos. Que você se arrependa, meus irmãos, enquanto é tempo. Que você saia do pecado enquanto é tempo, meus irmãos. Que você peça perdão a ele enquanto é tempo, meus irmãos. Se ajoelhe e peça perdão para ele. E não faça mais, meus irmãos, o que você estava fazendo que estava entristecendo a ele. Porque ele perdoa, meus irmãos. Mas que você não venha fazer mais. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendendo essa palavra. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor e tenham todos uma ótima tarde.